Pessoal, bom dia. Já vamos começar com a pedrada que acabou de sair, que foi o Daniel Alves, que foi absolvido pelo crime que ele cometeu. Temos também, obviamente, que falar do Corinthians, tanto do Félix Torres, que inclusive foi zoado pelos seus companheiros de equipe, e pelo Memphis Depay, que vai ficar com todo o prêmio do Paulistão. Enfim, vamos começar falando da atuação do Corinthians ontem. O Corinthians soube segurar muito bem o Palmeiras e ele não só segurou, não foi como no primeiro jogo em que o Corinthians estava mais retrancado, apenas segurando a equipe do Palmeiras para não tomar gol. Dessa vez o Corinthians entregou um jogo mais equilibrado, não foi o jogo mais bonito, foi monótono esse derby, mas o Corinthians foi muito eficiente. O Memphis Depay teve participação especial nos dois jogos, mas nesse último jogo foi muito bem. Ele conseguiu criar chances, tanto é que a melhor chance do primeiro tempo foi o Memphis Depay que criou, fazendo aquele passe para o Garro que acertou na trave e quase marca e abre o placar no jogo de volta. E também teve no segundo tempo o passe para o Yuri Alberto, que o Memphis Depay conseguiu ali, cara, encontrar o Yuri Alberto. O Palmeiras já estava meio desestabilizado ali, e aí eles encontraram uma brecha. E aí já viu, né? O problema foi que o Yuri Alberto é inimigo de gol fácil. Se o Yuri Alberto gostasse de fazer gol fácil, teria sido mais um pro Corinthians. Só que também, sem a bola, o Memphis foi muito bem. O Memphis, com a bola, conseguiu posteriormente segurar o jogo, fazer cera e assim, atrapalhou muito o time do Palmeiras. O time do Palmeiras começou a ficar pilhado e cair na pilha do Corinthians. O Itaquerão nem se fala, virou um caldeirão e isso influenciou muito no jogo. Influenciou diretamente. Teve um momento que o juiz teve que parar porque duas bombas ali foram arremessadas. Se você vê o lance, pega muito perto dos jogadores. E isso fez com que o Matheus tivesse que tá parando o jogo toda hora. Em um dos momentos em que o Memphis Depay soube segurar o jogo foi ali na linha de fundo do Palmeiras. Ele subiu em cima da bola, provocou os palmeirenses e dali começou uma confusão. Essa confusão, ela atrapalhou e muito o Palmeiras. O Palmeiras tinha que estar jogando, mas estava ali na confusão. Na hora de dar o acréscimo, provavelmente não compensou o tempo que eles perderam nessa confusão. Inclusive, durante essa confusão, tiveram duas agressões, né? Teve um chute ali e um tapa na cara. Aí o juiz foi, expulsou todo mundo, expulsou os dois e o jogo continuou. Mas dali pra frente quase não teve jogo. Foi ali, pô, toda hora parando, toda hora acontecendo alguma coisa. A gente já sabia que ali o Corinthians seria campeão depois daquela confusão. O Abel Ferreira foi expulso de campo e não quis sair. Ele fez birra, ficou lá, veio até um assistente e fez de conta que o cartão era para ele, começou a sair, mas não teve jeito. O juiz foi lá e tirou o Abel. Aí o Abel não acompanhou o final do jogo e o Palmeiras se desestabilizou completamente, sem eficiência nenhuma, não conseguiu empatar, apesar de ter tido uma chance muito clara. O Hugo Souza, para mim, foi o nome dessa partida. Além de defender o pênalti do Veiga aqui, na minha opinião, bateu bem, mas faltou força no chute. O Hugo Souza também, outras vezes ali, fez cera, conseguiu defender a bola e, no olhar geral, foi eficiente para o Corinthians. O juiz deu o acréscimo correto, na minha opinião, deu bastante acréscimo, como deveria ter sido feito no jogo que teve entre Corinthians e Barcelona de Guayaquil, e não foi, mas não teve jeito. O Palmeiras se desestabilizou e acabou perdendo. O Félix Torres, para mim, foi o pior jogador do Corinthians de longe, quase que ele afundou. Tanto é que o Carrilho postou nas redes sociais uma foto e deixou no comentário: doido para fazer merda. O zagueiro cometeu o pênalti que foi defendido pelo Hugo Souza. Então o Hugo Souza salvou o Félix Torres, mas ele ainda insistiu porque ele já tinha amarelo nesse pênalti, mas como a penalidade máxima já é a maior pena, como o nome já diz, então o juiz não apresentou um cartão
para o Félix Torres. Mesmo assim, o Félix insistiu até conseguir ser expulso. E deixou o Corinthians com um a menos, mas que no final das contas não fez tanta diferença. Enfim, acerca dos valores, o Memphis Depay vai ficar quase que com todo o valor da premiação para ser campeão. Com a primeira taça pelo Timão, o holandês receberá 4,7 milhões por gatilho ativado no contrato. A premiação do Campeonato Paulista é de 5 milhões. Mas, só um adendo aqui, o Campeonato Paulista é o que melhor paga, tá? O Campeonato Paulista paga 5 milhões e é o melhor estadual de todos em relação a pagamento de campeão. Só que os 4 grandes aqui do Brasil também recebem cada uma bonificação de 44 milhões de reais. Então, apesar do Memphis pegar todo o valor da premiação, o Corinthians vai receber no total 49 milhões de reais por conta desse combinado ali com a Federação Paulista. Então, mesmo que pegue isso daí, o Corinthians não vai ficar sem nada, né? Não vai voltar de mãos abanando. O Memphis Depay, ele ativou 3 gatilhos contratuais esse ano, somando 4,7 milhões pelo título e 2 prêmios de 1.575 por 15 e 20 participações em gols. O Memphis Depay, ele foi um jogador importantíssimo. Ainda segue sem fazer gol decisivo, mas ele é decisivo sim. Ele entrega a bola muito bem. Tanto é que os passes mais importantes foi ele quem deu. Inclusive os 2 desse jogo em que o Corinthians quase consegue ampliar o placar. Então ele não tá fazendo o gol decisivo, mas está ajudando muito. Agora vamos falar um pouco sobre o Daniel Alves, que foi absolvido da acusação de agressão na Espanha. O Tribunal de Justiça da Catalunha considerou que o depoimento da jovem, para quem não sabe, o Daniel Alves ele foi acusado de agressão, né, agressão sexual lá na Espanha, foi condenado a 4 anos e meio de prisão por conta desse crime e a denúncia partiu de uma mulher de 23 anos. O suposto abuso ele ocorreu no banheiro de uma discoteca em Barcelona, na madrugada de 31 de dezembro de 2022. Esse processo foi correndo e o Daniel Alves conseguiu pagar uma fiança para responder em liberdade. Enquanto respondia em liberdade, ele foi condenado em primeira instância, entrou com recurso, enfim. Acontece que o Tribunal de Justiça considerou que o depoimento da jovem era insuficiente. A sentença ressaltou que o testemunho da denunciante não corresponde aos fatos gravados em vídeo, demonstrando sua falta de confiabilidade. O Tribunal Superior, composto por 3 mulheres e um homem, absolveu Daniel Alves por entender que a presunção de inocência prevalece. A insuficiência de provas resultou na revogação da pena, na absolvição e na retirada de medidas cautelares do ex-jogador. Depois do cara sofrer por 4 anos com forte pressão da mídia, julgamento popular. Aliás, todo mundo que ajudou ele ali, o Neymar, o Messi, que ajudou ele, se eu não me engano, quem pagou essa fiança foi o Messi. Aí agora, falar que só o depoimento dela não serve, ele foi preso preventivamente, como se fosse, um criminoso internacional, como se ele fosse profissional em fugir. Quando na verdade ele já morava na Espanha, não tinha essa necessidade, mas fizeram. O escândalo sobre o Daniel Alves com certeza influenciou e muito no final da carreira dele, já que ele foi preso, então parou de jogar. E agora ele ser absolvido, ele ser considerado inocente, essa menina ela não vai conseguir cobrir o prejuízo na carreira dele, tá? Mesmo que ela tivesse 2 bilhões na conta dela, que com certeza não é o caso, porque se ela fez isso sem ter prova, sem ter sido verdade, ela tinha interesse financeiro sim. E o cara ser sentenciado todo esse tempo, não tem dinheiro no mundo que pague. Agora, essa notícia aqui, você pode ter certeza, ela não vai correr como correu a notícia
que deu a prisão preventiva do Daniel Alves. A prisão preventiva, ela é uma notícia muito mais fácil de permear todos os meios de caminho. Já a de inocência, vamos falar 1 ou 2 dias, aconteceu justamente no dia em que o Corinthians, um dia depois do Corinthians ser campeão do Paulista, então dilui, né? São duas notícias paralelas e, pô, os corintianos não estão ligando pro Daniel Alves, provavelmente vai ficar por baixo dos panos, essa notícia vai sair em alguns portais de notícias, mas depois ninguém vai falar mais nada e vai ficar aí. A mancha na carreira do cara pro resto da vida dele, por conta de acusação falsa, por conta de que a justiça espanhola só percebeu que um depoimento não bastava para julgar o cara, e tudo bem, ele podia até ser culpado, mas a prisão preventiva em cima de um depoimento que posteriormente é considerado insuficiente para sentenciar o jogador? Será que essa era a decisão de um país sério? Com um dos jogadores com maior nome lá no Barcelona? Isso aí respingou em vários outros jogadores. Os jogadores que ajudaram o Daniel Alves foram também juntamente criticados. Agora, com essa notícia aí, vai sair em 1 ou 2 lugares. Duvido muito que alguém vai sair em defesa do Neymar, que ajudou, do Messi, dos outros jogadores que ajudaram o Daniel Alves. E tudo isso por conta de uma justiça precipitada. Mas enfim, quero saber o que é que você acha. A sua opinião, comenta aí.